Os patrões, estando em menor número, podem coligar-se com muito mais facilidade. Em todas essas disputas, os patrões conseguem resistir por muito mais tempo. Um dono de manufatura, um comerciante, mesmo sem empregar um único trabalhador sequer, geralmente poderia viver 1 ano ou 2 do capital que já adquiriu. No entanto, muitos trabalhadores não poderiam subsistir sem emprego por 1 semana. Poucos poderiam por 1 mês, e dificilmente algum poderia por 1 ano inteiro. No longo prazo, é possível que o trabalhador seja tão necessário para o seu patrão como o patrão é necessário para o trabalhador. Mas a necessidade do primeiro não é tão imediata. Raramente ouvimos falar de ligas entre patrões, embora todos os dias ouçamos falar de ligas entre trabalhadores. Mas é preciso não conhecer nem o mundo, nem o assunto de que se trata, para imaginar que os patrões raras vezes se coliguem. Quem vocês acham que escreveu esse parágrafo? O Adam Smith ou o Karl Marx? Comenta a resposta aqui enquanto toca a vinheta. Quem escreveu isso foi o Adam Smith, o pai do liberalismo, o pai da ciência econômica. Não foi o Marx, né? Essa crítica aos capitalistas, é um parágrafo, eu li só um parágrafo, tem muito mais, mas essa crítica à ideia de que os capitalistas estão sempre se reunindo discretamente, sem aparecer. Bom, eu tô falando de Adam Smith porque esse ano é o tricentenário de Adam Smith. Adam Smith está completando 300 anos. Estás de parabéns, que Deus te abençoe. Hoje é teu aniversário. Pô, feliz aniversário para Adam Smith. Já tiveram as comemorações lá em Glasgow, na Escócia, onde ele deu aula. Mas assim, né, por que eu tô falando, além de ser o aniversário de 300 anos do Adam Smith, por que eu tô falando de uma pessoa que escreveu há 300 anos atrás num canal de conjuntura econômica? Essa vai ser uma coisa que a gente vai ter sempre aqui nesse canal. A ideia é discutir economia, política contemporânea, mas sempre aprofundando. E aprofundar, além de discutir teoria contemporânea, é discutir a história do pensamento. E eu quero fazer isso porque justamente essa é a minha especialidade na pesquisa acadêmica. Eu sou economista, sou historiador, e a minha especialidade é justamente a história do pensamento político e econômico, principalmente a turma lá da época do Adam Smith. É sobre isso que eu fiz minha tese de doutorado lá na Universidade de Cambridge. E mais especificamente, eu quero falar sobre a tradição de pensamento liberal e conservadora. Vai ser uma coisa que vocês vão ver bastante aqui nesse canal. Porque na rede de comunicadores de esquerda, nós temos diversas pessoas que fazem um trabalho excelente para o pensamento socialista, para o pensamento econômico, heterodoxo. Nós temos o Tese 11, que está encerrando agora, mas está no ar ainda, que tem excelentes vídeos sobre diversos pensadores socialistas. Nós temos o Jones Manuel, que faz um trabalho bom. Nós temos a Juliane Furno, que também faz um trabalho excelente com economistas. Mas eu acho que ainda falta uma coisa nesse nosso universo de comunicação de pensamento de esquerda, do campo popular. Falta a gente entender melhor o que o lado de lá pensa. E como eu sou especialista nessa tradição de pensamento, eu quero colocar essa questão no canal aqui e compartilhar com vocês. Estudar a tradição de pensamento do lado de lá também é uma questão importante, justamente para a gente entender de onde vem o outro lado na disputa pela hegemonia ideológica na sociedade. E também, né, estudar a história do pensamento é sempre um pouco de cultura. Quase tudo que a gente lê é enriquecedor. Mises não, mas o resto é. Agora vamos voltar para o Adam Smith. Mas antes de voltar para o Adam Smith, você já se inscreveu no canal? Já ativou o sininho para receber notificações? Se não fez, faz agora. Mas vamos voltar lá para a frase do Adam Smith que eu li. O Adam Smith, lá em 1776, quando ele escreveu A Riqueza das Nações, a grande obra dele, estava alertando para a maneira como os grandes capitalistas se reúnem para definir preço, para definir como eles vão atuar. O Smith fala, nessa citação que eu li, a organização dos trabalhadores, que estava começando naquela época, estão começando a ter os primeiros movimentos organizados de trabalhadores. Ela é meio visível, porque os trabalhadores são muitos. Então, quando eles se reúnem espontaneamente, ou de uma maneira mais organizada, dá para ver. E quando eles demandam coisas, demandam melhores salários, melhores condições de trabalho, é visível. E, mais do que isso, é visível, a imprensa burguesa sempre faz questão de mostrar como que os trabalhadores estão ali atrapalhando a sociedade. Né? Achei até que uma palavra poderia simplesmente não estar sendo bem entendida, a palavra protesto, poderia englobar um protesto com baderna ou sem baderna, mas as duas pesquisas deram praticamente a mesma proporção, o mesmo resultado, as pessoas estão apoiando o protesto porque não querem aumento de passagem. Mas a reunião dos capitalistas nem sempre é visível. Primeiro porque eles são poucos, né? E segundo porque eles circulam nos bastidores.
Quem aqui não lembra do André Esteves, que é um dos maiores capitalistas brasileiros e que vive circulando nos bastidores, que conversa com Arthur Lira, conversa com o presidente do Banco Central, conversa com todo mundo em Brasília para que quer saber o que ele pensa. E era essa reunião sutil, secreta dos grandes capitalistas que o Adam Smith, o grande defensor do livre comércio, tinha muito medo, porque ele sabia que dali não saía coisa boa. Aliás, o Adam Smith diz que a riqueza das nações, aquela grande obra que defende o livre comércio, foi um grande ataque ao sistema mercantil. O sistema mercantil era justamente a colusão de capitalistas e do Estado para garantir para esses capitalistas monopólios coloniais, direito de exportar produtos das colônias, direito de importar. O sistema mercantil era justamente essa atuação conjunta de grandes capitalistas com os estados coloniais, que davam para os capitalistas monopólios e assim garantiam a lucratividade deles no comércio com as colônias, seja na exportação de manufaturas para as colônias, na importação dos bens produzidos nos territórios colonizados. E isso, para o Smith, era uma grande violação do livre comércio. E se a gente não cuidasse dos grandes capitalistas, não ficasse atento ao que eles fizessem, eles iam roubar o sistema para eles. Aliás, no livro 4 da Riqueza das Nações, o Smith nota que quando os capitalistas, os próprios mercadores, ganharam controle sobre um território lá na Índia, na colonização da Índia, aliás, parênteses, tem um episódio ótimo do Fernando Pureza no História FM sobre a colonização da Índia, fica a recomendação. Mas quando os capitalistas ganharam controle direto sobre o subcontinente indiano, via Companhia das Índias Orientais, foi barbárie pura. Foi uma das colonizações mais brutais que o mundo viu. E contra essa organização entre grandes capitalistas e Estado, o Smith era justamente um defensor dos pequenos capitalistas, dos mercadores, dos pequenos artesãos, dos pequenos industriais que estavam surgindo ali naquela época. Ele acreditava, era a utopia dele, de que dava para construir uma sociedade inteira com base no pequeno comércio, na pequena manufatura. Hoje, nós sabemos que isso não é muito uma possibilidade. Um pouco depois do Smith, o Marx justamente vai dizer que o capital tem uma tendência à monopolização. Toda vez que um capitalista descobre uma técnica nova, ou tem acesso a mais crédito do que os outros, ganha uma vantagem sobre os demais capitalistas, ele ganha mercado, e ele rouba o mercado de quem foi derrotado. Então cada capital então o capital vencedor vai crescendo e ganhando poder de mercado. O Marx falou, olha, isso é uma tendência inevitável da acumulação de capital, que ela se concentre. Então, a utopia do Smith, de pequenos produtores ali, competindo sem serem capazes de influenciar o Estado, essa acho que não vai dar mais. O capitalismo que nós vivemos é completamente diferente. Os liberais de hoje, eles têm um péssimo hábito de usar a defesa do livre comércio, inclusive invocando a mão invisível do Adam Smith, a famosa mão invisível, para fazer, na verdade, uma defesa dos grandes capitalistas, que o Adam Smith odiava. Os liberais contemporâneos, eles estão fazendo uma operação ideológica, consciente ou não, tá? Isso não interessa, mas o que está acontecendo ali eles estão ignorando deliberadamente uma coisa chamada poder de mercado. Ao usar a defesa do livre comércio para defender, na verdade, os grandes capitalistas que o Adam Smith detestava, os liberais estão fazendo uma operação ideológica que disfarça justamente a concentração de mercado, que é aquele negócio que o Adam Smith não conseguiu pegar, que era uma tendência do capitalismo. E como que isso aparece no debate contemporâneo sobre assuntos contemporâneos? Vou te dar um exemplo. Quando estava rolando a tentativa de aprovação do PL das fake news, que ia regular as redes sociais, o Joel Pinheiro, que é um dos colunistas liberais que a gente vê hoje, disse que o Google e uma padaria são a mesma coisa, eles têm o mesmo direito à liberdade de expressão. Qual que é o problema aqui? Um dos vários problemas. É justamente que o Google, ele controla 97% das buscas hoje. Já uma padaria aqui na esquina da minha casa, só aqui no meu bairro, uns 4 quarteirões da minha casa, tem umas 3 padarias. Então, o seu João, da padaria aqui mais perto, ele tem 3 competidores só no bairro. Isso no bairro do lado, nos outros bairros. Então, o Google e a padaria, eles não estão no mesmo nível. Nós temos que olhar para a competição considerando o poder de mercado. E diferentes concentrações de mercado, elas vão requerer diferentes níveis de intervenção, de regulação do Estado. Senão, o grande capitalista fica solto para barbarizar tudo. Um outro exemplo onde esse mito afeta muito essa ideia de que a competição é perfeita, de que os capitalistas não tem nenhum capitalista capaz de influenciar a própria dinâmica de mercado, é a área de petróleo. Quando o governo Lula resolveu acabar com a PPI, a paridade de preço de importação, na precificação da Petrobras, nós vimos muitos liberais falando isso. Olha, o governo Lula está interferindo no preço de mercado da gasolina e do diesel. Como se
fosse um mercado competitivo. Mas qual que é a realidade? O mercado de petróleo ele é controlado ele é um oligopólio de algumas grandes empresas, algumas delas, várias delas estatais, como a Aramco da Arábia Saudita, a própria Petrobras, que definem preço nos seus mercados e formam um cartel no mercado internacional. Não existe competição ali. A PPI não era um preço de mercado competitivo, não era o fruto da mão invisível do mercado. Agora, a Petrobras está justamente atuando de uma maneira mais correspondente a um livre mercado. Ela é melhor, ela é mais eficiente do que as empresas que refinam gasolina e diesel no Brasil, e ela está vendendo a um preço mais baixo para crescer e ganhar mercado. A empresa estatal brasileira simplesmente é melhor. A mão invisível do mercado está, na verdade, atuando mais agora. E ainda na situação de petróleo, um outro momento em que essa falsa ideia de competição foi usada para lavar um argumento liberal bem safado que está gerando muito dinheiro para alguns poucos capitalistas, foi na privatização das refinarias da Petrobras. Nós tivemos algumas refinarias da Petrobras privatizadas, e quando elas foram vendidas, nós dissemos, olha, as refinarias elas são monopólios regionais, porque tem uma ou outra refinaria em cada ponto do Brasil. Quando você privatiza uma, ela vai ter um monopólio naquela área toda em que ela é a opção mais viável de compra de combustível, e ela vai botar um preço muito mais alto. Até o Adam Smith diria, olha, vai dar errado, vai dar preço alto. Dito e feito. Hoje, as refinarias privadas têm a gasolina e o diesel mais caros do Brasil. E os estados que tiveram refinarias privatizadas estão sofrendo com isso. Inclusive, já tem estado em que os postos estão pensando em comprar gasolina e diesel de outra refinaria lá em outro estado, porque está mais barato trazer do que comprar da refinaria privatizada. Por quê? Monopólio, concentração de mercado, grandes capitalistas influenciando o Estado brasileiro para obter vantagens indevidas. E é por isso que voltar para os textos clássicos às vezes pode ser um ganho, além de ser cultura, como eu falei, né? A gente lê o Adam Smith criticando os grandes capitalistas e vê as pessoas que se dizem fiéis às ideias do Adam Smith defendendo grandes capitalistas, aí a gente tenta entender o que está acontecendo, né? Como mudou o capitalismo, hoje nós temos um capitalismo que é muito mais monopolista, que é financiarizado, na época do Adam Smith era outra coisa. E é nisso também, não é nosso papel ficar pensando na tradição liberal, o que eles deveriam ou não deveriam achar. Mas eles, como eles andam com dificuldade de produzir pensamento novo, talvez a gente deva sugerir. Olha, livre comércio não necessariamente quer dizer que o Estado não interfere. Mesmo numa perspectiva liberal, você pode pensar o livre comércio como o Estado organizar o mercado para que você tenha uma situação competitiva, que não é natural, justamente porque há uma tendência à monopolização. E, de fato, existe um campo do liberalismo que é mais presente nos Estados Unidos, por exemplo, e em alguns países da Europa, que vai olhar justamente para formas de se manter uma competição saudável. A senadora Elizabeth Warren, por exemplo, do Partido Democrata, ela pode ser classificada dessa forma. Ela é uma social-liberal que se preocupa com a maneira como algumas poucas empresas, principalmente as big techs, têm monopólios e são imbatíveis, e que o Estado tem que atuar justamente para fazer acontecer uma competição que não é natural, que a mão invisível do mercado ali concentrou tudo. Então tem que ter a mão muito visível do Estado para desconcentrar, para abrir o mercado, para criar uma competição. Mas parece que esse tipo de liberalismo mais social aqui no Brasil ele não faz muito sucesso, não. Os liberais brasileiros estão mais interessados em defender grande capitalista, em defender Google, em defender refinaria privatizada que vende gasolina cara. É isso, pessoal. Semana que vem tem mais vídeo. Até lá. Tchau, tchau. Faltou comentar. Não falei.